Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal de aulas de Direito, especialmente nas atualizações no que diz respeito a direito previdenciário. Nossa última atualização, nós falamos das doenças cardíacas e a perícia médica previdenciária. Hoje nós falaremos um pouco sobre as dificuldades que o trabalhador rural encontra em provar a sua condição de segurado especial. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam a sua inscrição em nosso canal, nos ajudem a desenvolver o canal, fazendo a sua inscrição, deixando seu like, fazendo comentários, que teria o maior prazer de responder. Bom, o trabalhador rural, ele tem uma certa dificuldade probatória da condição de provar a condição de trabalhador de segurado especial. Esta condição está presente no dia a dia desta classe trabalhadora. Nós tentaremos aqui fazer uma análise sobre este contexto, mostrando as dificuldades enfrentadas pelo trabalhador, ao tempo em que mostraremos a lei, a doutrina, a jurisprudência, tá? As jurisprudências, as alternativas para a facilitação da comprovação como segurado especial através das provas materiais e testemunhais que possa garantir o acesso aos benefícios previdenciários. Esse estudo tem como foco fazer uma análise no contexto do trabalhador rural, mostrando as dificuldades enfrentadas e, ao mesmo tempo, buscando dentro da lei, dentro da doutrina, da jurisprudência, as alternativas para facilitar esta comprovação, como segurado especial, no contexto testemunhal, no contexto das provas materiais, com o intuito, e nosso intuito aqui é garantir a essa classe o acesso aos benefícios previdenciários. É comum e notório que essa classe trabalhadora ainda enfrente dificuldades probatórias para a obtenção de algum benefício perante o INSS. O nosso objetivo é auxiliar na forma de comprovar a condição de segurado especial na esfera administrativa e judiciária. Antes, vamos fazer um introito da lei que garantiu a esse trabalhador esse direito. Bom, no ano de 1963, com a criação da Lei 4.214, foi dado os primeiros passos em busca dos direitos dos segurados especiais, que o trabalhador rural encontra-se nessa classe especial. Com isso, foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural e o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, o famoso FUNRURAL. Através desta lei, foi regularizado os sindicatos rurais, no qual eles tiveram o objetivo de regularizar os sindicatos rurais, tendo como dever ali prestar os serviços de assistência aos associados. Já no ano de 1967, através do decreto 276, que instituiu o rural, foi instituída uma contribuição de 1% a ser paga pelo produtor rural para custear a assistência prestada a esse trabalhador rural e a seus dependentes, considerando como trabalhador rural a pessoa física que presta serviço de natureza rural a empregador mediante remuneração de qualquer espécie. A importância do pró-rural destaca-se no oferecimento dos benefícios como aposentadoria por invalidez, aposentadoria por velhice,
auxílio funeral, pensão, serviço de saúde e serviço social aos trabalhadores e seus dependentes. Nos dias de hoje, o segurado especial, ele encontra-se previsto lá no artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213 de 91, no qual conceitua o trabalhador rural como a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, encontre-se na condição de produtor, explorador, agropecuário, em área de até 4 módulos fiscais, seringueiros, extrativistas, vegetal e pescador artesanal. O pescador artesanal é aquele que o pescador artesanal dizer que é aquele que tem como a pesca ali como uma produção, uma profissão habitual ou o principal meio de vida, né? Esse é que é o pescador artesanal, né? Bom, estando estes nas condições de proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, ou meeiro, outorgados, comandatários ou arrendatários rurais. Assim é que denomina a lei. Se essas pessoas que estão denominadas pela lei, elas se enquadram também, nessa lei também se enquadram o cônjuge, certo? O cônjuge ou companheiro, o filho menor de 16 anos de idade ou até a este equiparado, que comprovadamente trabalhe ativamente nas atividades rurais do grupo familiar respectivo. Essa condição de segurança especial se expandiu com a nova instrução normativa número 128, de 28 de março de 2022, do Instituto Nacional de Seguro Social, no qual enquadrou vários outros beneficiários na classe de segurado especial em seu artigo 109 e 110, considerando como segurado especial o produtor rural e o pescador artesanal ou a este assemelhado, desde que exerçam a atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, também enquadrando aí o indígena e o proprietário de condômino, o condômino, o usufrutuário, possuidor, posseiro, o assentado, o parceiro, o meeiro, o comandatário, o arrendatário rural, o quilombola, o seringueiro, extrativista vegetal ou fureiro, que residem em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo e desenvolve atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, individualmente ou em regime de economia familiar. De forma que é importante se salientar e analisar quais os benefícios e serviços são oferecidos a essa categoria. Deste modo, a Lei 8.213 de 91 aduz em seu artigo 18, inciso 1º, a lista dos benefícios e serviços oferecidos no regime geral da Previdência Social para todos os segurados, incluindo aí os especiais, de forma que as dificuldades probatórias dessa categoria
como sendo algo visível por diversos motivos, em especial o acesso aos órgãos públicos para a obtenção da documentação que comprove a condição de trabalhador rural e, além do mais, a baixa escolaridade e o analfabetismo na zona rural fazem com que as pessoas desconheçam os seus direitos ou mesmo que conheçam, não sabem como dar entrada nessa documentação para o devido recebimento do seu direito, as quais estão relacionadas lá no artigo 106 da Lei 8.203 de 91 com uma redação, com redação conferida com a Lei 11.718 de 2008. O que devemos observar é que, com a chegada da Instrução Normativa número 128, de 28 de março de 2022, além de revogar a Instrução Normativa 77 de janeiro de 2015, trouxe em seu artigo 116 a unificação e ampliação dos rolos das provas materiais. Esta nova instrução normativa, ela contém elementos previstos na Lei 8.213 de 91 e a Instrução Normativa 77 de 2015. E nas quais algumas provas provas na Instrução Normativa de 128. O que se ressalta como importância é que, além do difícil acesso aos órgãos públicos, existe uma grande taxa de analfabetismo na zona rural e o trabalho no campo ele é contínuo, portanto, há muitas barreiras para ter a posse desses documentos impostos pelas instruções normativas e pela lei, além de se ressaltar que as provas testemunhais não são suficientes, conforme aduz a súmula 149 do STJ, abre aspas, a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção do benefício previdenciário. Fecha aspas. No entanto, diante de tais problemáticas, os tribunais têm se mostrado flexíveis em relação às provas admitidas. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o TNU, traz aí um grande avanço em suas súmulas em relação aos segurados especiais, demonstrando através destas súmulas que, abre aspas, uma delas, para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início da prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício, fecha aspas. O que, de alguma forma, torna mais fácil a obtenção de documentos para comprovar a qualidade de segurança especial do trabalhador rural, haja vista não precisar juntar documentos de todos os anos trabalhados. Já o Superior Tribunal de Justiça, em sua súmula 577, denota o seguinte, abre aspas, é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal acolhida sobre o contraditório, fecha aspas. Também é importante se salientar a súmula 46 do TNU, a qual ela relata o seguinte, abre aspas, o exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto, fecha aspas, na qual ela garante que a pessoa que trabalhou como empregado rural e tenha oportunidade de trabalho em qualidade de
de oportunidade de trabalho na área urbana, a qualidade de segurança especial, por ter elaborado no modo urbano, não perde essa qualidade de especial, certo? Embora ele tenha trabalhado por alguns meses, né? De outro modo, de fato, outro fato importante que está previsto também na súmula do TNU, a súmula 41, nos qual nos remete ao seguinte, abre aspas, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Fecha aspas. Quando diz respeito ao caso concreto, significa dizer que se uma família, se uma economia familiar, se um regime de economia familiar e um de seus integrantes queira ir para a cidade e por lá exerce atividade urbana, isso por si só não irá prejudicar a situação de sua família como trabalhadores rurais, tampouco a sua situação. Caso possível, essa verificação seja um caso concreto. Para finalizarmos, é importante que se diga que a comprovação da qualidade de segurado especial é de suma importância a sua análise das provas materiais que estão previstas em lei, instrução normativas e na jurisprudência, e da própria instrução normativa do INSS. E também nas súmulas do Superior Tribunal, do TNU, do STNU, não sendo possível esta comprovação, a prova é exclusivamente testemunhal. Vamos ficar por aqui, já se demanda 17 minutos de conversação. Espero ter contribuído com todos vocês e aguardo todos em uma próxima atualização. Forte abraço e até lá.